Olá, olá pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos começando. Opa, a Alice já entrou. Seja bem-vinda, Alice. Romário já entrou, Jean também está entrando. A Jean enviou uma solicitação para participar ao vivo. Vamos sim, Jean, vamos participar. Só deixa eu abrir o programa, explicar direitinho, aí depois você já entra, tá bom? Aí eu te chamo. Eu preciso dar o tema de hoje. O tema de hoje é nova consciência e as mudanças planetárias, né? O que está acontecendo hoje em dia? Como que as coisas estão rolando? Que mudanças planetárias são essas? E como estas mudanças podem afetar, né, a nossa saúde, o nosso sistema? É um sistema. E como que eles podem afetar esse sistema? Pessoal, estou aqui hoje para falar algo bem profundo para vocês, viu? Daqui a pouco eu vou atender o Jean que quer falar comigo. Mas antes eu quero dizer que a nova consciência e as mudanças planetárias que estamos todos vivenciando isso nesse momento, e chegou o momento, não tem mais como fugir. A sensação, o que nós estamos sentindo, porque mesmo a nossa, por exemplo, toda a nossa energia molecular, todas essas coisas, elas estão vibrando numa frequência totalmente diferente. Isso está nos deixando de uma forma que parecemos que estamos meio anestesiados. É como se não tivéssemos eloquência nos nossos pensamentos. Sabe? É como se tivesse alguma coisa querendo tirar, né? Está querendo nos tirar dos nossos hábitos. É um sistema diferente, é algo diferente que está vindo. É assim, você vai dormir durante horas, é muito sono que está dando, acordar normalmente com angústia, a maioria está acordando angustiado sem saber porquê, dá vontade de ficar dormindo mais, de vez em quando parece que a cama não está nos aceitando também. E quando nós queremos dormir, nós, sabe, dormimos, mas acordamos como se tivéssemos, tipo, apagado. Parece que a gente está apagando para vir com uma outra consciência. Está tendo uma renovação muito grande, molecular nas nossas células. Isso está muito ligado, que é, né, a própria física quântica. Porque os próprios átomos, nós pensamos que eles funcionam todos da mesma forma, né, agindo em nós. Eles não agem da mesma maneira. Eles entram muitas vezes num vácuo escuro. Aqui a internet está falhando e a live está travando, é o que o Jean está falando. E o pessoal aí, deixa eu ver quem entrou, que eu não observei. A Carolina, a Beth. Ô, Beth, que legal que você está aí. Então, vocês me falem se o Romário, talvez se estiver ouvindo, me fala se está falhando a internet. Mas a coisa está pegando bem, de uma forma bem visível, né? Não é uma coisa que eu estou sentindo, você ou outro
está geral. Então, vamos lá. Então é só mesmo do Jean que está travando, mas em todo caso eu vou chamar, se ele conseguir falar, né? Vamos ver. Então vamos lá, Jean. Estão todos bons, Jean. Vamos aceitar. Vai ser uma conversa rápida, ele quer falar alguma coisa, vamos lá. Então, gente, é assim. Nova consciência e mudanças planetárias. O que isso está provocando? Como que isso está acontecendo? O que está mexendo tanto conosco? Chegou o momento. Para quem eu tenho atendido, tal, tenho até comentado de algumas previsões. Não, ele não está favorecendo esta ou outra pessoa. É a pessoa que vai se favorecer desse novo momento. Primeiro, eu quero explicar para vocês o que é nova consciência de uma forma simples, de uma forma onde a pessoa não fique mais perdida. Ai, meu, o que é esse negócio de nova consciência que você tem tanto falado ultimamente? Durante séculos, pessoal, nós somos progredindo? Não sei. Porque se você pegar a época dos filósofos gregos, Aristóteles, os gregos, né? Todos os filósofos, pelo que eu percebo, nós regredimos, nós não progredimos de lá para cá. Porque eles tinham um conceito de vida, eles tinham uma visão muito mais aberta, muito mais expandida do que nós. Eles não tinham a visão que foi, né, inserido dentro de nós de uma forma religiosa, usando o nome de Jesus, o Cristo. Para mim, ele é Jesus, eu não chamo ele de Cristo. Mas, enfim, usando por todas essas irreverências que para eles seria uma referência. De lá para cá, né, foi acontecendo uma série de revoluções ou reações, que é pior. Revolução é bom porque é uma transformação, mas foram acontecendo reações, aparecendo uma série de situações diferenciadas e começaram a cultuar tradição, família, propriedade, e com isso formaram-se grupos como se fossem condomínios. Condomínios, vou explicar o que é a nova consciência. Condomínios. Por exemplo, um condomínio, vamos supor que o condomínio seja um país. Pacaminha entrou também, seja bem-vinda. Que o condomínio seja um local, né? Eles falam o mesmo idioma, mas eles têm o mesmo sistema de conduta geral, né? Porque eles precisam se compatibilizar dentro daquela cultura. Porém, eles têm regras, mas cada casa, cada ambiente, cada porta, cada lugar é fechado para o outro. Enquanto estivermos todos no mesmo lugar, nós vamos agir da mesma maneira, da mesma responsabilidade. A hora que entrarmos na nossa casa, vamos pôr nosso apartamento, o problema é nosso, desde que
A gente não... Ah, ela é do Rio Grande do Sul, Poá. Legal. Desde que a gente não atrapalhe o outro. Lógico que eu estou falando de uma forma geral, porque está cheio dos que atrapalham, né? São os que estão fora do trilho. Mas, enfim, dentro dessa conduta é formada uma ideia, um raciocínio, um hábito, uma maneira de agir que não expande, ela continua reclusa. Antes de existirem os condomínios, vamos fazer suposições, existia o quê? Cada um dentro do seu ambiente, do seu mundo, falando, e antes de existir cada um dentro do seu ambiente, existia uma liberdade de ir e vir. Até que foram formando clãs, pessoas fechadas. Essas pessoas, esses condomínios, voltando para o condomínio, foram vendo as coisas e tendo uma forma pensamento, adquirindo uma forma pensamento, e dentro dessa forma pensamento, não deixando de expandir o seu sentir, a sua própria ideia, o seu próprio raciocínio, porque talvez fosse errado, e não poderia mudar, porque poderia prejudicar o condomínio, começaram a acreditar no coletivo imposto. Então, aquilo foi imposto, eu vou seguir o que me colocaram. Eu não posso sair porque senão eu vou sofrer castigo, vou ser expulso, não vou ser aceito, as pessoas não vão me ver. Quando cada um vai entrando dentro do seu apartamento, ele vai colocando essa necessidade de raiva, de não poder se colocar como quer, como que ele vai, aquele síndico, aquelas pessoas, e o zelador, eu não aguento mais, e isso vai dando uma certa revolta, expandindo essa energia para aquela família. E aquela família vai acolhendo aquelas ideias. E aquelas ideias são formadas de uma forma tóxica. Se nós analisarmos bem, todos nós temos a matrix. Temos a matrix. Mas nem toda matrix é tóxica. Mas todo tóxico faz parte da matrix. Entenderam? Existe matrix que nós criamos alguns hábitos nossos que vêm dentro de um conceito, mas procurando uma liberdade nesse conceito. Uma hora a matrix acaba. E nós vamos ser nós. Eu vou ser eu, você vai ser você. Mas enquanto estivermos aqui, temos que ter um conceito da matrix para podermos sobreviver. Então, essas pessoas, elas vão sair daquele apartamento, daquela família, daquele conceito e vão procurar outros lugares separados, individuais, para viverem, antes de conviverem. Porque o convívio não foi bom. E, logicamente, que elas vão ser únicas, e dentro desse único, elas vão criar um novo conceito de vida. E esse novo conceito de vida, eliminando muito do que veio no outro, mas é lógico que continua a Matrix de uma certa forma, um pouco, eliminando muito do que veio daquela família, daquele conceito, daquele condomínio, daquele local, ela vai começar a analisar a vida. Ela vai começar a analisar a ela vai começar a criar próprios conteúdos, e esses conteúdos vão mostrar para ela o quê?
Se eu estiver comigo, se eu for em mim, eu saio de toda essa carga, vamos supor, da roda de Sansara, da mesmice que vem há milênios, né? Se atualizando, mas a atualização sempre com o mesmo conceito. Eu saio disto, mas eu vou ter que me isolar. E para eu sair disso totalmente, ou parcialmente, até onde eu conseguir, eu vou ter que tirar a amostra que cada uma das pessoas deixaram em mim. E qual foi a amostra? Quando no condomínio nós estávamos, e assim, eles não podiam expor aquela raiva na totalidade, pelo menos a maioria, eles expunham dentro de casa. Aquela raiva formava uma egrégora, uma forma de pensamento que nos contaminava, e nós passávamos a ter raiva, ódio, rancor, não sei o quê, junto com familiares, com todos que estavam lá dentro. E cada uma daquelas pessoas representava, de uma forma, né, a falta de autoacolhimento, porém, a receptividade do que começou a criar aquele sistema de medo. Porque o medo gera tudo isso. Uns recuando, outros xingando, outros querendo que a voz dele fosse a voz do poder e persuasão, fazendo lavagem cerebral, cada um tomando uma posição. Então, a pessoa que se separou, que saiu e quebrou esse cordão, ela foi ainda, né, com alguma coisa embrionária dentro dela que ela precisava mudar. Mas ela precisava mudar em que situação? Encontrar nela uma posição de vida que tirasse, que sabe, desvinculasse ela completamente daqueles grupos com os quais ela conviveu e que veio no DNA dela. Então, ela teria que desvincular daquele DNA, porque o DNA, na verdade, que nós temos são pouquíssimos, viu, gente? O nosso corpo ele não é foi formado, a água não é célula, a água é água. Então, as células mesmo que trazem todas essas coisas são diferentes, né? Então, ela tinha que tirar tudo aquilo. A Alice está perguntando como cortar esse cordão. Tudo bem. É esse trabalho que eu faço com vocês, Alice. É para cortar esse cordão. Mas a dificuldade que a pessoa tem é de não querer macular a imagem da mãe, a imagem do pai, a imagem dos que proveram, de uma certa forma, ou o medo de estar pecando, porque ainda está ligado a isso, que mãe é mãe, pai é pai. Eu não duvido, claro que é. E deve ser respeitado. Porém, uma coisa é respeito, outra coisa é carregá-los dentro de você. Não é porque uma mãe te carregou 9 meses, não é porque o teu pai colocou o embrião na mãe, porque você saiu do espermatozoide do pai. E ele entregou para a mãe, para o ovário e para o útero. Quer dizer, quem acolhe é a mulher, mas quem posiciona é o homem. Não é por isso que você vai ter que carregar eles dentro de você. Não é por isso que você vai ter que carregar a culpa, que é um princípio ativo da persuasão, né? Da matrix,
e você não poder desvincular. É diferente. Logo, quando essa pessoa se desliga, ela, entendam bem o que é desligar, não é deixar de gostar, não é deixar de nada disso. Ao contrário, ela descobrir por ela o que tem no vazio dela, no porão dela, e foi preenchido, criou-se um porão que foi preenchido com todos esses recalques que vieram daquele grupo familiar dentro de um condomínio. O condomínio é o pensamento geral. E o porão é o reduto. Entenderam? Então, ela sai de lá. Quando ela sai de lá, ela começa a analisar um por um. E ela diz, eu não quero mais. Cada um que ela vai tirando, ela tira uma série de somatizações negativas, uma série de ilusões, uma série de conceitos, uma série de desvalorização de quem não segue regras. Então, vamos supor, o dia a dia de cada pessoa é a regra. Acordar cedo, até, né, você ter que fazer aquilo, mesmo cansado, sem motivação, você tem que acordar, porque você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que fazer aquilo. Quer dizer, isso vai provocando aos poucos o quê? Eu conheço pessoas que eu trato que adquiriram uma coisa chamada insônia. A insônia veio da onde? Excesso de responsabilidade, de ter que fazer isso e não gostando disso. Excesso de medo de tanto falarem que os filhos têm que cuidar dos pais. Então, a percepção de não perder a visão dos pais e dormir, pegar no sono, é outro motivo que vai dando essa energia, essa carga energética na pessoa. Outra coisa, isso vai gerando uma ansiedade. Eu posso citar uma série de coisas aqui, uma série de confusões naquela criatura. Quando ela se isola, né, ela começa, e olha, isso é comum acontecer. Ah, não, mas eu não consigo acordar 5 horas da manhã, 6 horas para entrar na escola às 7. Não, mas à tarde não pode, porque à tarde tem que estudar. É tudo não, 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 não pode. E são coisas assim que nem sempre aquela criatura está pronta para fazer. E são obrigações, deveres, onde esses deveres, ao invés de serem empáticos, a pessoa ter empatia com os deveres, ela vai começar a ter raiva. Por quê? A pessoa que é responsável, ela cria o ritmo dela. Por exemplo, as minhas moléculas atômicas, tipo os meus átomos, os meus elétrons, né? Depois eu até vou explicar, se der tempo, um pouco disso, ou ficar para a próxima. Eles não respondem da mesma forma, dependendo do que eles vão encontrar, vão colapsar ou vincular a mim, dependendo de como seja, são diferentes. Eles respondem de formas diferentes. E quando eles respondem de forma diferente, quando eles não conseguem visualizar o que é, quando eles não conseguem ter a percepção, visualizar, que eu digo percepção, eles ficam no escuro. E quando ficam no escuro, olha, eu estou pulando um pouco aqui, tá? E quando eles ficam no escuro, né? Eles fazem o quê?
eles ficam no vazio. E quando ficam no vazio, eles vão dar eco. É como se você gritasse em algum lugar escuro, a voz vai voltar para você. Então, naquele momento, está tudo meio perdido. E começa a acontecer esse tipo de coisa. É muito difícil você... Como é que é aqui? Tá. É muito difícil você começar a se ver. Michela entrou, seja bem-vinda, Michela. É muito difícil você se ver. É muito difícil você se sentir, porque mesmo quando você saiu do grupo familiar, daquele grupo que você conviveu desde pequeno, você saiu, você não consegue tirar a voz da pessoa que está no vazio lá dentro de você, entenderam? Eu estou explicando a nova consciência. A Núbia também entrou. Então, você não consegue encontrar a resposta da nova consciência, porque ele está no vazio e está dando eco. E esse eco é o repetitivo de tudo que está lá dentro, que veio com você. A dificuldade das pessoas de entrarem na nova consciência é justamente essa. Você vai ter que tirar pessoa por pessoa. Você vai ter que tirar voz por voz, porque, olha, o que mais gruda dentro de nós é a voz da pessoa. Você pode ver que antes de você visualizar, você ouve a voz da pessoa lá na tua cabeça. E falando e dando ordens e conversando, maltratando, tratando bem, não importa, batendo, agradando, sabe, criando situações de perturbação, de assédio, você não você sendo apontada com o dedo por outras pessoas, se vendo como culpada. Então, tudo isso você vai ter que tirar a pessoa que provocou. Cada um daqueles, Freitas também entrou, Núbia, sejam todos muito bem-vindos. Cada uma daquelas pessoas vão ter que sair de dentro de você. É muito difícil. Você vai ter que romper com tudo isso. Só que o planeta não aguenta mais esse peso. Quem estiver carregando tudo isso e continuar na mesmice, gente, não vai aguentar ficar aqui. Para onde vai, não sei, mas não vai aguentar. Vocês vejam bem toda a situação, guerras, nem vou falar, né? Está acontecendo, é a mesmice. Essas guerras vêm dentro lá da Babilônia, milhões de anos atrás. E os mesmos que provocaram lá estão provocando aqui, nesse período. Qualquer hora eu vou falar sobre isso em aula fechada para vocês. Bom, vai levar. Eu, 40 anos, 41 anos estou trabalhando isso em mim. Eu ainda ouço algumas vozes. Só que quando eu ouço algumas vozes, a nova consciência que vê, ela diz para mim, não briga. Não briga. Elizabeth, como rompemos com essas pessoas, foi a mesma coisa que a Alice e todo mundo quer saber. Não briga com elas. Aquela é a voz delas. Enquanto você carregar eu falando para mim, lógico que vem na nova consciência, enquanto você falar com elas, se você não se observar, você vai entrar na energia dela. Porque a voz delas está dentro de você. Quando a voz da outra está dentro de você, é porque você acatou. Você não conseguiu se desvincular, você saiu corpo presente, mas você não saiu consciência presente. Você saiu trazendo elas na sua consciência. E o que é essa consciência? Presta atenção. É querer vê-las pagando pelo que fizeram. É querer ver elas naquela situação com arrependimento
de terem te acusado de algo que você não fez, terem te maltratado, terem feito isso, terem feito aquilo, terem acolá, te abandonado, sabe, desprezado, um monte de coisa. Então, que aquilo pinta na pele delas. E elas estão bem, mas elas não estão daquele jeito, como é que faz? Você só não percebe que você está devolvendo tudo aquilo de novo para você. Por quê? Aquilo veio delas, você aceitou e ficou com aquilo dentro. Você não pôs para fora, não precisa devolver nada para ninguém. Tira de dentro de você. Ai, nem como que eu faço para tirar essas coisas de dentro de mim? Eu vou explicar a nova consciência, hein, gente? Estou falando um dos primeiríssimos passos. É sentir o amor em você. É um momento egoísta, muito. Eu quero ser egoísta. Eu vou deixar de valorizar tudo aquilo e vou começar a dar valor para mim. Mas é tão difícil fazer isso, você já percebeu? Você dá valor para quem te xingou. Você dá valor para quem te desprezou. Você vai dar valor para as pessoas dissimuladas, que faziam coisas na tua frente e por trás te derrotavam. Você aceitou aquelas derrotas. Então você não saiu, não se distanciou daquele apartamento, daquela casa, daquele condomínio. Você simplesmente se mudou. Só por fora, não por dentro. O silenciar e não ouvir o eco. Primeiro você vai mergulhar na escuridão do eco, né? Como quando naquele momento não existem nem os elétrons mais, mas nem aquele movimento, e fazer aquele eco voltar várias vezes para você. Até transformar aquilo, porque você criou uma imagem também, não é só a voz, tem imagem. Transformar aquilo, aquela imagem, aquela voz, num filme. O filme uma hora acaba. Começa a colocar essas criaturas só na imagem. Elisângela também entrou. Coloca só na imagem. E começa a falar para você. Aquilo está dentro de você, não de mim, não é meu. Eu simplesmente me corrompi por um tempo porque acreditei, porque eu achei que era, porque eu me neguei a me ver, quis só ver vocês. Vai conversando. Mas aquilo é teu, estou te devolvendo. Estou te devolvendo. Tá, tudo que está dentro de você é teu. E tudo que está em mim é meu. Só que eu quero descobrir o eu em mim. Aí eu já vou começar a acionar a nova consciência. Mas a minha mãe, a minha tia, a minha avó, meu avô, blá, 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 não importa. Rompa. Para isso existem dois corpos, não existe um só. Você saiu, você nunca esteve, ela emprestou o útero naquele momento. Até o dia que você alugou aquele útero. Você foi colocada ali, aquele apartamento que você foi colocado e você cresceu com aquele cordão ainda ligado. Não importa com quem, mas cresceu daquele jeito. Corta. Como que eu corto? Coloca de volta tudo aquilo que estava lá dentro e fala, isso não é meu. Mas aonde eu estou? Como que eu vou sentir o amor e me valorizar? Por nem se tiver que repetir esses movimentos, conversar com você,
com o seu verdadeiro eu, e tirar uma por uma, vai saindo do corpo. Por exemplo, você tem uma dor reumática em algum lugar, dor de cabeça, dor reumática, aquela dor quentinha, é dela, não é tua. Como que eu vou devolver uma dor? Fala, você tinha, eu não quero mais o que você tinha, eu quero o que eu tenho, só o que eu tenho. Eu não quero mais o teu, devolve. Entenderam? Elisângela, Luana, sejam bem-vindas. Vai devolvendo. Lógico que é muito difícil você fazer sozinha, sozinho. Precisa de um apoio, que é o meu trabalho. Não estou vendendo, estou só comentando. É muito difícil fazer esse tipo de trabalho. Agora, tira. Ai, mas eu fui, sabe, teve um problema lá com meu avô, com meu tio, com meu pai, com a minha mãe, com não sei o quê. Não importa. A minha visão é outra. Gente, você veja bem, você sentir você é a maior força que você pode dar. Não se sinta fraca nesse momento. Você se adaptou, não foi que você foi fraca. Você se adaptou àqueles movimentos. Agora você vai pegar aquilo, não me cabe mais. Aquilo é teu, você que me deu, eu não quero, estou te devolvendo tudo que você me deu. Todos os presentes que você me deu, bons ou ruins, eu não quero mais. Eu não estou mais presente em você, você está no meu passado. O meu passado já é. Eu não tenho como mudar, mas eu tenho como ser o meu presente. O meu presente é hoje em mim. A nova consciência, ela diz assim, você é única. Você é único. Aonde existe o amor. O amor. Acredita, pessoal. Acredita mesmo no que eu estou falando. Você não consegue mais ter um milésimo de ódio. Você não consegue mais ter raiva. Por exemplo, às vezes, eu penso até naquelas guerras lá, né? Aquelas que não dá para ter empatia, não dá. Mas, mesmo não tendo empatia, eu digo que a consciência delas, pelo menos haja num milésimo de segundo e percebam que as coisas que elas estão fazendo chegou no momento que vai ser devolvida. Mas é delas, não é do outro. Aquela criança que é ingênua, está passando fome. Onde aquela fome vai ser devolvida para quem está tirando o alimento dela? Quando você vibra no amor, ah, é diferente. Você não julga, você não coloca se está certo ou está errado, mas aquilo você não quer para você. Não é um julgamento. E não adianta querer correr para chegar nisso. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem a sua resistência ou a sua abertura. Nós não nascemos para ficar passando necessidade financeira, gente. Nós temos tudo, o planeta dá tudo para nós. Como que vem pessoas, a nova consciência diz, como que vem pessoas e vendem o que foi nos dado gratuito. E gratuitamente, nós vamos começar a nos oferecer o melhor. Nós temos direito a isso. Nada é cobrado pela Mãe Terra. Era. Nada era cobrado. Hoje a Mãe Terra diz assim, ou você vai entrar na minha consciência de abertura e liberdade, deixar que cada um
Viva nele o que ele é. E você vai viver você no que você é. Ninguém vai se conhecer 100%. O porão existe, existem as mazelas, existem muitas coisas. Porém, essas muitas coisas que existem, elas vão diluindo, elas vão terminando em nada. Sabe que vai diluindo? Dilui, porque elas não são verdadeiras. Elas são hipnóticas. Elas são trazidas de uma forma muito traumáticas, impostas. Eu te machuco e a pele dói, né? A pele dói. Quando nós começarmos a sentir a brisa do amor, a pele para de doer. Ela para de doer, mas ela não deixa mais ninguém tocar que não mereça. Hoje eu digo assim, você quer chegar a mim? Atravessa a minha sombra para conhecer a minha luz. A minha sombra ainda bloqueia, eu digo, está na matriz. Ela ainda segura. Se alguém quiser agora fazer alguma pergunta, vamos lá, que eu estou aberta para responder. E o que é essa mudança que vai acontecendo no dia a dia? Como que nós podemos praticar algumas coisas? É meditação? Gente, a pessoa confunde muito meditação. Isso é nova consciência. Ela é intuitiva. A nova consciência é você. A consciência é o espírito. É você se ver em você. É você saber exatamente por onde peregrinar. Você é seu peregrino, você é seu estandarte, você é seu cajado, você é sua fé. Ah, em tudo isso sim. Porque se eu não for em mim tudo isso, como que eu vou poder lidar com o outro? Para eu poder lidar com o outro, eu primeiro preciso aprender a ver a mim. E é quando eu digo, atravesse minha sombra para chegar na minha luz. Não é qualquer um que vai chegar mais. Por quê? Você percebe o que cada um, ou qualquer um quer trazer. E você sabe exatamente colocar o limite. Nós precisamos da Matrix um pouco, sim, gente. O ego é necessário, porque senão nós nos perdemos de nós. A nova consciência não é dizer, oh, virei espiritual. O que é virar espiritual? O que é isso? Você é um espírito. Você não virou, você está se encontrando. A pessoa pode falar 1000 vezes. Ai, eu busco, você busca o quê? Aonde? Aonde você vai encontrar você nessa busca? É dentro de você. Então você encontra, tá? Então eu vou pedir para cada um fazer uma pergunta, para cada um, para nós podermos, né, nesses 10 próximos minutos, responder. Vamos lá, gente, vamos fazendo uma pergunta. E, enquanto isso, eu vou falar da expansão. Primeiro, nós tivemos a expansão de consciência. Nosso DNA está mudando. Hoje, muitas pessoas, apesar de que muitos não são milhões nem bilhões de pessoas que tem no planeta, mas são muitas pessoas que já estão recebendo essa luz, a luz da 13ª fita do DNA, desculpa, da terceira fita do DNA. Essa terceira fita do DNA é a nova consciência. É você começar a tomar consciência de você. Desde a Babilônia, nós perdemos isso. Antes, nós estamos voltando a ser em nós numa questão de Mesopotâmia, né? Uma coisa bonita, sabe, é convivência, mas é uma convivência trabalhadora. Igual o pessoal pensa assim, eu vou morrer, meu espírito vai ficar onde? Vai ficar lá no céu? Não quero. Dá a impressão que uma coisa parada não, é muito mais ativa que aqui, muito mais ativa. Tem lugares que tem muito mais brigas,
E tem outros que são harmônicos. Né? Quanto que a gente não quer ter uma vida gostosa, harmônica? Você pode viver 200, 300, 400 anos, desenvolvendo, fazendo, criando. A nova consciência cria a cada momento, a nova consciência te expande a cada momento, a nova consciência te traz e conversa com você e diz assim: o que adianta você fazer isso? Você está sendo mais um perdido aqui, né? Você está sendo mais uma criatura sem direção, direcionada pelos outros. É a mesma coisa quando não tinha o GPS, o negócio lá, como é? Oh, meu Deus, que a gente põe na hora que está dirigindo para ir, o Waze. A gente tinha que parar num posto para perguntar para outras pessoas onde ficava aquele caminho. Aí colocar no Waze. Com o Waze a gente pega, né? E ele vai direcionando, você chega lá. Até o dia que você não precisa mais do Waze, porque você já direcionou por você. Você não vai mais procurar o outro, você vai encontrar você. Tudo isso é extremamente importante. Nova consciência é uma canalização, é a abertura desse chakra verdadeiro, do coronário. O chakra coronário é o chakra que sempre ficou mais reprimido, fechado. Tanto é que aqueles grandes imperadores, que eu nem vou dizer o que é, né? Lá da Inglaterra, os reis e as rainhas, eles fechavam usando aquela coroa de ouro. Mas eles fechavam usando outra coisa, que não me interessa também agora nem para vocês. O coronário, ele vem da pineal, e ele, apesar de que a pineal é na frontal, mas ele tem uma expansão que ele abre, ele traz a lucidez. A lucidez, que é eu encontrar em mim o amor. Enquanto você tiver um milésimo de pensamento de vingança, você ainda está no útero da tua mãe. Você ainda está na memória do DNA do espermatozoide do embrião que você foi. Ah, não tem vidas passadas? Tem os fractais. Mas esse dá para você encarar porque você sente que não veio de ninguém. Aí aquele amigo que tirava sarro, o problema dele não é mais teu. Ele tirava. Hoje, veja onde ele está e onde você está. Quanto mais você canalizar ele, mandando coisa ruim, aquilo volta para você em triplo. Quando você tira ele de dentro de você, é diferente. Ele vai com toda a bagagem. Mas não fica pensando em momento algum de como você vai fazer, né? Como é o caminho para ir. Ah, olha aí, o pessoal já está perguntando e eu não percebi. Como tomar posse dessa nova consciência, o meu caminho? Quero saber mais sobre nossa intuição. Gente, desculpa, agora meu celular não andou. Bom, vamos lá. Quero saber mais sobre o meu eu e a nossa intuição. Não existe nossa intuição, existe a minha intuição, a tua intuição, né, Elisângela? Você quer saber do seu eu e a tua intuição. A intuição, quando você vai se limpando, é aquela voz que você não esconde mais de você. Sabe quando você diz assim, não,
Nossa, me convidaram para trabalhar naquela loja maravilhosa. Eu estou precisando. Mas, ao mesmo tempo, tem alguma coisa aí me brigando, dizendo, não vai para lá, dá mais um tempo que vai aparecer outra. Eu estou falando do negócio financeiro que é ferrado, né? Que se aparecer, você vai querer correr. E você teima. E quando você está indo alguma coisa, chega e diz assim, não vai, não vai, vai aparecer outro melhor, vai aparecer onde é adequado a você. E você abafa aquela voz. Você sufoca, você saiu da sua intuição. A intuição está falando algo que está indo contra, naquele momento, contra o que você quer. E muitas vezes esse contra o que você quer, que é o verdadeiro. Quando você, a intuição vem e diz assim, cuidado. Ela é muito ligeira, a intuição. Ela diz assim, cuidado com aquela pessoa. Se a pessoa vem, te abraça, te elogia, é uma dissimulada, né? É uma pessoa que eu chamo de psicopata, tal. Ela te abraça, te beija, você fala, imagina, olha, eu pensando mal da pessoa, no dia seguinte você tem a resposta. Ela te danificou, até um certo ponto. Então, a intuição é uma voz precisa, rápida, imediata. Ela chegou, ela é teu Waze. Então, ela diz assim, você está achando que o caminho é aquele que você viu lá, e você resolve ir por ali. E vem na tua cabeça, não, é melhor eu ir por aqui. Ah, não, mas me disseram que é por ali, é o melhor. Não, você vai ter que voltar tudo de novo, começar do zero. A intuição é extremamente sábia. Ela não é repetitiva, ela é uma vez só. O repetitivo é você ficar conversando com aquilo o tempo todo. Quando você começa a conversar muito e querer pôr resistência, é exatamente o oposto, é onde você está querendo pôr a resistência, que é a intuição. Deu para entender? Agora vamos ver aqui. Isso para explicar melhor, gente, eu vou botar temas assim, como aula, como, sabe, eu estou expandindo nesse ponto, é muita matéria, é muita coisa. Como tomar posse dessa nova consciência? Como é o caminho para ter a nova consciência? É o seguinte, Alice, Jean, não existe o caminho e a posse. Quando você quer possuir algo, você já está saindo da nova consciência. Não sei se compreendi bem, mas a nova consciência é sermos nosso próprio observador, vivendo assim, fora da Matrix. Sim, a nova consciência, ele não só é um novo observador, como novas atitudes, é um novo momento, é uma nova visão. Por que uma nova visão? Porque nós somos cegos. Nós só enxergamos com o olho da matéria. É você. Quando você percebe que você não consegue mais ter raiva de ninguém, por pior que seja, aquele cara que pôs o metanol dentro da bebida que puseram, que afetou tanta gente, teve pessoas que teve óbito, mas você não tem mais ódio, você não tem mais raiva, você não julga, você só diz, está entregue. Fez. Mas parece que é uma coisa fria, não é? É uma coisa que não cabe mais dentro de você. O que é ruim, o que é mal, o que é pior, não cabe. Onde existe luz, gente, a sombra não entra. Aonde existe luz, você irradia, você sente irradiar. Por pior que tenha sido alguém, poxa vida, aquela pessoa, né, desconstruiu,
um prédio, alguma coisa assim. O fato dela ter desconstruído, ela desconstruiu a ela. Ela não desconstruiu mais ninguém. Ela, sim, prejudicou muita gente, mas cada uma daquelas pessoas está envolvida em outras situações e quanta raiva não está tendo de quem fez aquilo. Só que cada uma daquelas que tem raiva de quem fez está voltando dobrado. Quando você, por mais que você queira ter raiva, por mais que você queira julgar, você vê que você chega à conclusão, não adianta. Eu vou fazer de tudo para melhorar. Adianta ficar só pensando naquilo? Não! Eu vou fazer de tudo para melhorar. Eu vou fazer de tudo para passar para eu conquistar de novo, para eu me expor de novo. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara. Não é falar, é sangue de barata. Não é isso. Eu não tenho sangue de barata. De jeito nenhum. Gente, eu sou rebelde. Eu já tenho um pouco dessas dificuldades. Por isso que eu digo, eu ainda tenho a Matrix. Eu tenho a sombra. E eu preciso dela. Por quê? Eu não vou mais ter raiva daquela pessoa. Para eu não ter raiva dela, eu não deixo ela entrar. Ela entrou na minha sombra. Ela não vai conseguir passar pela minha sombra. A minha sombra não vai permitir. Agora, como tudo isso acontece, vai ter que ser um novo momento nosso, um novo encontro. Eu vou combinar com algumas pessoas, entrem lá no Genk, no meu grupo, no grupo nosso, não é meu, é nosso grupo, né, da Nova Consciência, Grupo Estrelar Nova Consciência. Entrem lá, gente. Nós vamos fazer o bem bolado, formar grupos de estudo, é bem melhor, porque é muito difícil explicar em tão pouco tempo, né? Eu gostaria até de explicar muito mais para vocês. Não é um caminho, não é uma receita, é libertação. Adianta você estar com correntes na mão, acorrentado, e dizer que você está livre porque a corrente abriu um pouco. Não adianta, gente, não tem condição. Adianta você entrar numa armadura e falar que ninguém te afetou? Ninguém vai te afetar porque você está todo armado, está todo contido. A nova consciência é você acreditar no, sabe, além desse, no multidimensional, saber que nós não estamos sós, que nós vamos, sabe, acredita nos pleiadianos, nesse grupo estrelar, acredita que existem vidas e mais vidas, acredita que você é uma consciência, alma é a consciência, o espírito, que vai viver e vive há muito tempo. E não adianta você querer ficar contido numa coisa tão pequena que tá a consciência dessas pessoas aqui no planeta. Gente, nós estamos num momento de transição. Só tem um jeito que eu posso expor para vocês. Nós trabalhamos isso não como uma meditação. Vê, agora de viagem, você está vendo o rio, os peixinhos nadando. Não. Ah, vai, fecha os olhos, mergulha em você. Como que eu vou mergulhar nisso? Eu não sei nem quem eu sou. É o que a pessoa faz. Quando dá. Então, você sai de lá, mas sai, lógico, tá numa egrégora daquelas. Depois de uma hora você está igual. O ditar a mim, o meditar é eu meditar. Mas para meditar, eu preciso me perceber. Eu preciso saber
tudo que eu estou sentindo no corpo, tudo que eu estou sentindo dentro de mim, fora de mim. Algumas pessoas que estão se tratando comigo, né? Nós tivemos até alguém aqui, ah, o Jean, por exemplo, o pessoal está mudando. O pessoal está mudando, está começando a se perceber. Então, precisamos de ajuda? Sim. Eu já venho, gente, eu já vim pronta para essas coisas desde criança. Eu tive o chamado pelo meu mestre Moria. Nunca estudei nada com ninguém, nunca fiz nada com ninguém. Meus trabalhos são totalmente diferenciados para quem me conhece. Estou aqui. E quero ter vocês comigo na próxima live, que eu vou revelar uma coisa sobre a energia fria que foi revelada essa semana pelo. Eu quase não assisto, mas parece que alguma coisa me direcionou para o Jornal da Globo. Foi ontem ou anteontem, quando ele explicou sobre tudo que eu trabalho. E que eu venho falando há mais de 40 anos da energia fria vibracional curadora. E ele começou a falar dos elétrons, que eu falo dos elétrons, tal, que eu mexo com isso. E ele me fala da energia fria que está sendo revelada através dos elétrons, pelo vácuo, pelo vazio, pelo inteiro. Como esses elétrons funcionam e a cura pela energia fria. Cientista, que eu falo há 40 anos para vocês, que eu tenho até o nome. A Armin está chegando lá. Se isso veio para mim, né, apareceu lá, e eu, de repente, no canal que eu não ponho, de repente eu pus, eu ouvi, eu só não sei explicar muito bem. E também agora não dá para falar, né? Mas foi um negócio que até, ele deu até exemplo do câncer. E eu vou dizer para vocês, muitas pessoas que eu atendi com câncer não curou o câncer. Eu não vou mentir. Mas não deu metástase. Não deu metástase, sabe? Ele blindou, ele fechou, e quando fez a químio, fez a rádio, tudo aquilo ajudou muito a pessoa, e até a retirada do câncer foi fácil, não foi sofrido. Então, vocês vejam bem, ele blinda, ele fecha, a pessoa consegue, né, se libertar. Então, muitas coisas, isso acontece pela energia fria vibracional curadora que eu trabalho. 40 anos. Agora vem falando. E todos aqueles filetes de luz que foram mostrados na reportagem, são os filetes de luz que eu falo que vem dos pleiadianos, que é a cura, é a energia fria. O pessoal ainda se liga na energia quente, porque passa energia quente. Gente, a energia quente, pelo amor de Deus, é coisa fervendo, é febre. É manifestação de que tem coisa ruim lá dentro. E a pessoa intoxica mais ainda aquilo lá dentro. Sabe, você fica falando, eu quero ficar até amanhã. Então, não quero ficar, estou cansada, vamos descansar. Me sigam, convide seus amigos, convide o pessoal para me acompanhar. Quanto mais pessoas tiverem, mais a gente pode se organizar, fazer e palestras ao vivo, né? A presencial. Vamos fazer, vamos lá, vamos elaborando. Tá bom? Pessoal, um beijo grande para todos. Sempre juntos. Fala para o pessoal me assistir, vamos fazer a Armin crescer. Depois que eu fui golpeada, quantas derrotas que me tentaram me dar, né? E eu estou aqui inteira com vocês. Na paz, luz e harmonia. Gratidão.